Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradecendo as doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para passar novos conteúdos. Inscrevam-se neste canal. Algumas pessoas me perguntaram o que eu acho do Frei Gilson, que é da Renovação Carismática Católica, e está, de certa forma, tendo bastante popularidade em suas pregações em favor da Santa Madre Igreja. A princípio eu tenho muitas simpatias pelo Frei Gilson. Acho que em muitos aspectos ele demonstra um caráter devocional que, no meu entender, é bastante coerente. Evidentemente que eu tenho muitas objeções à Renovação Carismática Católica no que diz respeito, talvez, não necessariamente a uma visão de ortodoxia, mas talvez ao modo ou à abordagem que os carismáticos têm com relação à fé cristã. Ou seja, eles têm aspectos que me lembram bastante os evangélicos, e isso não me agrada muito a princípio. Vejam que o Padre Gilson aborda muito essa questão da Bíblia, o que para mim não constitui sim um problema, contanto que essa Bíblia seja vista de acordo com a tradição e o magistério da Santa Madre Igreja. No entanto, eu percebo muito nos carismáticos uma certa negligência no aspecto da sã doutrina, no que diz respeito à questão do magistério e também da sagrada tradição. Então, os carismáticos, no meu entender, tem que ter muito cuidado com isso, porque assim, está na Bíblia, tudo bem, está na Bíblia, mas nem tudo está na Bíblia, nós sabemos disso. Nós sabemos que existem alguns pontos da tradição oral e alguns pontos do magistério que não são suficientemente claros na Bíblia. A gente observa que o Frei Gilson talvez queira confrontar, num sentido apologético, os evangélicos naquilo que é seu campo, que é a sola escritura. E no meu entender, eu acho bastante interessante essa abordagem. Eu não tenho, a princípio, nenhuma objeção séria ao Frei Gilson, muito pelo contrário. Acho que ele reflete muito um certo tipo de pregação que tem não somente um caráter devocional, mas também apologético, que no meu entender é absolutamente necessário nos dias de hoje, quando observamos quantos erros e quantas imprecisões os católicos estão sendo levados. E recentemente o Frei Gilson fez duras críticas ao espiritismo. Na verdade, eu não vi nada demais no discurso dele, muito pelo contrário, só vi a coerência de um católico, de um frei católico afirmando claramente que um católico não deve ser espírita. E por razões óbvias, porque a nossa doutrina contradiz o espiritismo e o espiritismo contradiz a nossa doutrina. E não há nada de mal nisso. No entanto, alguns espíritas ficaram ofendidinhos. Eu acho engraçado esse povo que adora falar de amor, de tolerância e não sei o quê, que quando eles são criticados no cerne de suas doutrinas, e vamos ser bem sinceros, a doutrina espírita é uma doutrina falsa, é uma doutrina que contradiz claramente os evangelhos, e na verdade muitos desses espíritas são apenas pessoas sentimentaloides, apelativas, e na prática, durante 2000 anos de história do cristianismo, nós observamos claramente que o espiritismo e o cristianismo são duas coisas distintas, e podemos dizer claramente, o espiritismo não é cristão, e não é cristão porque nega certos pontos dogmáticos essenciais do cristianismo. É muito, muito simples. E, no entanto, esses tolerantes espíritas não admitem uma crítica. Em vez de eles responderem, olha, eu acho que o padre está errado por causa disso, disso, aquilo, porque dentro do ponto de vista do evangelho, ponto de vista da tradição, da história da igreja, ou da história do cristianismo, não. É sempre aquele papo choroso de acusar o padre de intolerância religiosa. Segundo os espíritas, que em geral cresceram dentro de esquemas apologéticos desonestos, e nós temos que afirmar isso claramente, o que o Frei Gilson está fazendo é uma vacinação dos católicos contra as armadilhas do espiritismo. Porque os espíritas vêm com esse discurso melífluo, esse discurso sentimentaloide, esse discurso apelativo de caridade, de amor. Parece assim, paz e amor, o Imagine do John Lennon, para seduzir o católico imbecil que não acredita na Igreja Católica. Porque muitos desses católicos que vão para centros espíritas, na verdade, não são católicos mais. Eles não têm realmente plena certeza e convicção da fé católica.
E aí você tem aquele católico descoladinho que diz assim: eu sou católica, mas eu achei intolerante as falas do Frei Gilson. É interessante você, eu vou apontar o dedo na sua cara, você que diz ser tolerante com o espiritismo, tolerante com qualquer coisa que seja anticatólica, mas a única fé que você é intolerante é a fé católica. Porque no fundo, você não é capaz de defender a sua fé, porque no fundo você não tem fé. Eu digo pra você, você que é o católico espírita, com todo respeito à sua pessoa, eu não tenho nada contra a sua pessoa, mas você vive uma situação de duplicidade que soa insincero e que no fundo você não valoriza a verdadeira fé. Você simplesmente valoriza só você mesmo. Observem que a religião nos exige que nós saiamos de nós mesmos. Mas no fundo, você, católico espírita, se coloca como centro. Você não coloca a fé católica como centro da sua vida. Você não coloca nem mesmo o espiritismo como centro. Você coloca você. Sabe por quê? Porque o espiritismo e o catolicismo devem adequar-se a você. Você é o centro do universo. Você é o lindo e maravilhoso. E o problema é que o espiritismo admite essa duplicidade. Justamente porque eles acham que os nossos ritos, que os nossos sacramentos, são apenas um traço de uma religiãozinha atrasada que foi superada pelo Allan Kardec, que não tem menor relevância na França e que hoje não tem menor relevância no mundo, somente no Brasil. De fato, o Allan Kardec ganhou um sentido de importância desproporcional àquilo que o espiritismo representa. E isso porque quando nós observamos certos livros do espiritismo, é uma coisa assim que chega a ser cômica e ridícula. E o Frei Gilson tocou na ferida dos espíritas. E tocou por quê? Porque os espíritas cooptam católicos para a sua seita. E quando nós denunciamos isso, nós somos intolerantes. Quer dizer, nós temos que sacrificar as verdades da nossa fé para simplesmente, entre aspas, respeitar o que é falso, o que é inverídico e que é contrário aos evangélicos. Observem, por exemplo, aqui eu vou fazer um react de 2 vídeos. Claro que eu vou fazer apenas um react parcial, porque esse vídeo aqui é de 23 minutos, vai dar 2 horas se eu fizer tudo. E muitas vezes os comentários são apenas repetitivos. Tem um canal espírita do professor Luiz Fernando Amaral. Aí ele coloca assim: os ataques do Frei Gilson ao espiritismo, mensagem espírita para você. É sempre aquela coisa fresca, aquela coisa assim, ai meu Deus, insuportável. Mas vamos lá, vamos ver aqui primeiramente esse, e depois eu vou ver um outro canal chamado G Espírita, em que ele fala do Divaldo Pereira Franco. Mas vamos lá. Acompanha o canal espírita deve estar estranhando esse tipo de vídeo aqui, pois eu não reajo a outros vídeos, não faço vídeos de respostas a nada e nem comento o trabalho de outras pessoas. Não é esse o meu intuito e nem a proposta do canal espírita. Porém, como alguém que divulga o espiritismo, eu me vejo sim na obrigação até moral de esclarecer vocês sobre tudo que o Frei Gilson vem dizendo sobre o espiritismo, os seus lamentáveis ataques e intolerância quanto à nossa fé. Eu não sei o que você entende por intolerância. Primeiro porque eu vou falar uma coisa que vai chocar todo mundo aqui. A intolerância não é um fundamento e não é um princípio no sentido da ação humana. Nós podemos ser intolerantes a certos tipos de ideias que são falsas. Nós podemos ser intolerantes a certos tipos de conduta. Então a intolerância em si mesma não pode ser um princípio. A intolerância é justificada ou injustificada perante algo maior, a certos tipos de questões morais e éticas que podem ser elucidadas. Por exemplo, eu não terei tolerância, entre aspas, a alguém que prega, sei lá, o genocídio. Como, por exemplo, a Alemanha Nacional Socialista. Eu não vou ter tolerância a certos tipos de ideias que são falsas e errôneas e que podem levar a pessoas a prejudicar outras pessoas. Eu não posso ser tolerante com alguém que prega a liberação sexual restrita que possa alcançar os menores. Acho que vocês entendem bem do que eu estou falando. Tem gente que prega isso. Eu acho que esse pessoal tem que ser censurado mesmo e acabou. Alguém vai dizer, não, você é contra a liberdade. Não, eu não sou contra a liberdade em si, mas sim a falsa liberdade que faz apologia ao crime contra menores. Então vejam que tolerância e intolerância são conceitos bastante relativos se nós observarmos a questão moral e ética. E mais ainda,
O Frei Gilson não está pregando perseguição aos espíritas. Ele não está pregando que os espíritas têm que ser banidos da sociedade, julgados pela Santa Inquisição. Não, nada disso. O que ele está fazendo é uma observação crítica ao espiritismo e direcionado aos católicos. Ele está avisando, olha, o católico não pode ser espírita, porque o espiritismo é falso. Isso está no direito dele. Como você, espírita, pode também acreditar que o catolicismo seja falso. Como, de fato, intramuros vocês pregam isso. Aliás, não somente intramuros, na verdade, existe uma literatura do senhor Chico Xavier, que vocês consideram o santo, sei lá o quê, que prega claramente que o catolicismo é falso, que o catolicismo é inverídico, que o catolicismo é intolerante e assim sucessivamente. Só que conceitos de tolerância e intolerância são bastante relativos, e eu digo mais, intolerantes são vocês, porque vocês não aceitam a menor crítica ao espiritismo. Isso é muito revelador do caráter de vocês. Vocês ficam fazendo poses de vítima porque isso é uma forma instrumental de vocês manipularem o discurso e o debate. Quer dizer, o catolicismo não pode ser defendido. E evidentemente que para defender o catolicismo, eu tenho que fazer necessariamente oposição àquilo que não é católico. Eu diria mais. Se vocês distorcem os evangelhos, se vocês usam de expedientes apologéticos desonestos contra os católicos, cooptando os católicos, fazendo dos católicos uma espécie de vida dupla espiritual, em que ele pode ir no centro espírita e pode ir na missa e tá tudo de boa, então para nós isso é uma interpretação desonesta. Vocês estão levando as pessoas a serem desonestas. Aí vocês querem que a gente seja tolerante a esse tipo de prática entre nós? Para quê? Para que a fé católica seja subvertida por vocês? Seja manipulada por vocês? Na verdade, os verdadeiros intolerantes são vocês. Porque no fundo, vocês não aceitam nenhuma crítica a essa pseudo-doutrina que vocês acreditam. Muito pelo contrário. O Frei Gilson está no direito dele. Ele está no direito de afirmar para o católico: você não tem que seguir centro espírita. O centro espírita é uma armadilha para você. É uma armadilha contra a sua fé. É uma armadilha contra as convicções genuínas da fé cristã. Então por que eu vou para centro espírita? Por quê? Baseado em quê? Baseado nesse critério seletivo de tolerância de vocês? Em que vocês têm que ser absolutamente tolerados. Mas em compensação, quando fazemos uma criticazinha, por mínima que seja, nós somos os fanáticos e intolerantes. Não, intolerantes são vocês. Nós católicos aceitamos as críticas. E não somente aceitamos, como as respondemos. Respondemos de uma forma lógica, racional e objetiva. Vocês verão, por exemplo, que muitos vídeos críticos do protestantismo não é minha crítica pessoal ao protestante, aquele que segue o protestantismo ou os protestantismos, mas sim a minha crítica é a certos ataques que são infundados, são falaciosos e são até mentirosos. Então eu tenho o direito de defender minha fé. E eu tenho o direito também de contrapor aquilo que eu não acredito e dizer aquilo está errado. Foi isso que o Frei Gilson fez. Ele não fez nada demais. Agora vocês querem cancelar o Frei Gilson, como a esquerda quis cancelar o Frei Gilson, como os maus católicos quiseram queimar o Frei Gilson. Oh, porque ele é intolerante, porque ele é fascista. Ah, vá catar coco, meu. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, eu pensei muito se eu iria fazer esse vídeo aqui ou não. Pensei, repensei, pois como eu mencionei, e como vocês que acompanham o canal Espírita sabem, eu não faço esse tipo de vídeo aqui. Eu não me vejo na posição de querer ser, digamos, exemplo de conduta para ninguém, ou mesmo eu não me vejo na posição de me apresentar, por exemplo, como a pessoa que vai livrar vocês da mentira, do erro, do engano, a pessoa que vai fazer vocês pensarem, enfim. Quem sou eu, não é verdade? O que a gente percebe muitas vezes no espírita é um grau de indiferentismo no que diz respeito à religião, no que diz respeito mesmo à crença, porque a crença espírita é uma crença sentimental sob uma aparência de racionalidade e sob uma aparência de cientificismo. É por isso que, na verdade, não é que eles não se preocupem com o que você crê. Tanto se preocupam que quando são criticados são os primeiros a alardear a intolerância. A questão é que o espiritismo age na surdina. Ele age de uma forma sutil para te seduzir. Olha, nós somos tolerantes, nós somos bonzinhos. Isso é uma artimanha. Isso é um jogo.
Pode até ser que haja um ou outro cabeça de vento que diga assim, não, eu sou meio New Age, paz e amor e blá blá blá, tá? Mas no final da história, o que se revela é que o espiritismo é uma religião sentimentalista e com todo aquele arcabouço linguístico vazio de dizer que é racionalista. Então é por isso que, na verdade, muitas vezes o espírita tem um posicionamento que é francamente relativista no que diz respeito à religião. Que, na verdade, o espiritismo tem que se adequar aos seus sentimentos. E esse sentimentalismo e esse sensualismo é tão forte no espiritismo que, por exemplo, a visão espírita ela é francamente materialista. Em que ponto ela é materialista? Porque ela reduz todo o aspecto do sobrenatural ao natural. Toda a linguagem de Allan Kardec e de muitos outros é uma linguagem cientificista, naturalista e progressista, que é muito da influência do pensamento europeu do século XIX. Só que de uma forma vulgar, de uma forma muito rastaquera. É uma coisa assim realmente muito ruim do ponto de vista metafísico. Muito ruim mesmo. Então, o que eles fazem? Eles se apropriam desse arcabouço pseudocientífico, desse arcabouço pseudo-racionalista, para tentar te convencer de que eles são criaturas evoluídas. E na prática não é nada disso. É um puro sentimentalismo. E muitos dos espíritas procuram essas questões não é porque o espiritismo seja racional ou seja palatável. Na verdade, o espiritismo é absurdamente lógico em muitos aspectos. Há obras que demolem o espiritismo de uma forma assim devastadora. Tem tanto do padre Dom Boaventura Compleburg, como até mesmo de um esotérico como René Guénon. René Guénon devasta o espiritismo, acaba com o espiritismo. Mas a questão não é essa. A questão do brasileiro médio, e isso é um vício, talvez, do nosso povo, é que nós temos uma visão sentimental da religião, uma visão sensorial. Nós somos um povo, muitas vezes, superficial. Por quê? Porque ele acha que a religião tem que agradar aos seus sentidos. E quando, muitas vezes, as pessoas procuram o espiritismo, é porque elas não se convencem de que há certas coisas que, no âmbito sobrenatural, não são palpáveis. Deus não é palpável, o espírito não é palpável, a alma não é palpável. Só que a visão espírita é uma visão materialista, que você pode palpar o eterno, o atemporal, o espiritual. Inclusive, eles acreditam que todo o universo é natural. Todo o universo, inclusive Deus, o Deus da natureza. Mas de onde é que veio o Deus da natureza? É o Deus maçônico, é o deísmo maçônico. Só que de uma forma sutil. E dentro desse deísmo maçônico, o sobrenatural é negado, e é por isso que eles têm contatos com os mortos, porque eles querem palpar o espiritual. Isso é a mais baixa dimensão espiritual. É você querer materializar o espírito, é você querer simplesmente naturalizar o que não é dado. Deus não revela tudo. Deus simplesmente deixa certas coisas em mistério, porque não nos é permitido conhecer. Como também o contato aos mortos é proibido pela Sagrada Escritura, como em muitas tradições religiosas, porque dentro do reino dos mortos, dentro do reino espiritual, não é permitido conhecer. Existe uma etapa para que cheguemos ao universo espiritual, e não é por nós mesmos. Nós só temos a salvação por conta de Deus, não por nós mesmos. Nós estamos num campo muito inferior nesse sentido. Mas vamos lá. Eu apenas trago os ensinamentos dos espíritos até vocês. Os ensinamentos dos espíritos. Por que eu vou confiar nos espíritos? Não sei por quê. Por que eu vou confiar no Allan Kardec, um sujeito que adultera a escritura, que tira trechos fora de contexto, e na verdade ele modifica substancialmente o entendimento cristão. E quando dá para perceber claramente que quando se lê os evangelhos, se lê toda a Sagrada Escritura, aquilo é evidentemente fraudulento. É fraudulento. E eu estou falando aqui para os espíritas que estão me ouvindo agora, e que muitos vão protestar e tudo mais, leia os evangelhos sem o espiritismo. Não segundo o espiritismo, mas sem o espiritismo. Leiam os 4 evangelhos conjuntamente. Parem de citar trechos desconexos do profeta Elias, sei lá, da água e do espírito, do batismo, e não sei o que. Parem de ler essa porcaria
de uma forma fragmentada. Leia no conjunto. Os evangelhos foram escritos no seu conjunto. Aqueles ensinos de Cristo, porque vocês falam, nós seguimos o ensino de Cristo. Não, vocês não seguem o ensino de Cristo. Vocês naturalizam Jesus Cristo. Vocês, primeiro, negam a divindade do Nosso Senhor que está escrita nos evangelhos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que vocês transformam Jesus Cristo num bom moço, numa espécie de bondade moral natural. Vocês ignoram o sobrenatural na prática, com essa filosofia falsa, que naturaliza tudo, que transforma tudo em ciência, propriamente dita, dentro da ideologia materialista do século XIX. Isso é para abrir os seus olhos. E o Frei Gilson está fazendo isso com vocês, querendo abrir os seus olhos para a cegueira dessa falsa doutrina. Se o nosso amigo aqui não tem preocupação com a verdade, nós católicos temos. É problema dele se ele quiser acreditar que, sei lá, o Evangelho segundo o Espiritismo é mais importante do que o próprio Evangelho. Mas daí, vamos lá. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui, pessoal, pois Kardec nos instruiu a instruir quem ataca o Espiritismo. Ah, que bonitinho. O Kardec está acima de Cristo, está acima de 2.000 anos de história do cristianismo, enfim. Quer dizer, o Kardec é o próprio Cristo. Só faltam dizer que o Kardec é a reencarnação de Cristo. Principalmente com inverdades, como é o caso do Frei Gilson em relação à nossa fé espírita. E pessoal, eu como espírita tenho esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, como meu livro de cabeceira, porque na minha vida e no meu trabalho aqui no YouTube, trabalho de divulgação da doutrina espírita, eu tenho os ensinamentos e instruções desse livro aqui como um norte, pois na minha opinião, a pessoa pode saber tudo que está aqui e nas demais obras também da codificação, pode saber de cor, ela pode falar sobre espiritismo e espiritualidade para todos, mas se a pessoa não vive aquilo que está aqui, ela não pode se considerar espírita. Então, nesse livro aqui, pessoal, eu aprendi que nós não devemos ficar apontando os erros da pessoa, podemos sim orientar a pessoa em particular. Eu aprendi que nós devemos praticar a indulgência com todos perante seus erros, mas não é uma indulgência parcial. Ah, isso aqui ou essa pessoa ou esse trabalho merece então a minha indulgência. Aqui já não vai merecer. Não é assim que funciona. E eu aprendi também a não desacreditar as pessoas. E isso é explícito aqui. Não devemos desacreditar quem quer que seja e ficar sempre comentando sobre o trabalho dos outros. Sabe o que eu acho interessante? A sua obra que você coloca como livrinho de cabeceira desacredita e desautoriza os evangelhos. Na prática, o que você não aceita, meu caro espírita? É a crítica a essa doutrina que você acredita. E eu acho lamentável que alguém coloque como livro de cabeceira e como referência um livro cheio de falsificações dos evangelhos. Paulo de Tarso já dizia: se alguém apresentar outro evangelho para vós, que seja maldição, que seja anátema. Mas o espírita escolhe aquilo que ele quer acreditar nos evangelhos. Por quê? Porque a referência não são os evangelhos. A referência é o espiritismo. Então, o que Kardec considera válido, por assim dizer, nos evangelhos, e ele evidentemente enxerta o espiritismo em alguns trechos e algumas citações dos evangelhos, enquanto aqueles outros que não condizem com o espiritismo ele abandona, ele exclui, eu digo, isso é um ato de patifaria monumental. Seu livro, com todo respeito, senhor Luiz Fernando Amaral, é uma fraude. Eu falo isso não querendo humilhá-lo, não querendo ofendê-lo, não querendo praticar intolerância religiosa como vocês gostam de acusar. Não tem nada a ver com intolerância religiosa. Tem a ver com ideias. Ideias podem ser criticadas, ideias podem ser refutadas. Então, logo, quando nós lemos os evangelhos, e os evangelhos não foram escritos de uma forma fragmentada como Kardec faz, mas sim dentro de um conjunto, e dentro desse conjunto nós observamos que Allan Kardec, na verdade, frauda os evangelhos, então eu não posso nem mesmo acreditar nesses espíritos. Até porque nem mesmo o evangelho autoriza isso. Nem Jesus Cristo autoriza. Jesus Cristo nunca pregou a reencarnação. Todas as tentativas, não somente Allan Kardec, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco e muitos outros, de enxertar o reencarnacionismo, são atitudes fraudulentas.
Não tem terceira via. E o Frei Gilson está denunciando isso, claramente. Claramente. Não é uma questão pessoal. Se você entende como uma questão pessoal, isso aí é problema seu. Talvez realmente seja pessoal para você. Como pode ser pessoal para mim, alguém que ataque o catolicismo. Mas, eu não posso pressupor intolerância quando os espíritas usam de expedientes desonestos, porque quando eu tive contato com o Evangelho segundo o Espiritismo e dei uma folheada nele, alguns capítulos e assim sucessivamente, eu percebi claramente que ele foi desenhado para subverter o catolicismo. E nós temos que lembrar que Allan Kardec era francês e vivia num país católico, a França. A França, cuja revolução foi extremamente violenta contra os católicos. E nós sabemos que o senhor Allan Kardec era envolvido com gente da maçonaria, envolvido com o ocultismo, que era inclusive moda entre os salões europeus do século XVIII e XIX. Esse mesmo Allan Kardec fala de caridade, claro, ele se apropria de conceitos católicos, a fé, a esperança e a caridade. Ele fala assim, não há salvação senão na caridade. Só que a caridade do Allan Kardec não é a caridade cristã, porque a caridade cristã pressupõe o aspecto sobrenatural da graça e da fé. É uma caridade sem fé, é uma caridade sem graça, é uma caridade sem redenção em Nosso Senhor. Isso é o que prega o Evangelho. O Evangelho prega o batismo. O Evangelho prega a confiança no Verbo encarnado. Jesus Cristo não é um mestrezinho, não é um ensinador moral dentro de uma realidade naturalista. Não, ele é Deus. Ele mesmo se declara como tal. Agora, é claro, você pega o Evangelho de forma fragmentada e parcial e cria uma concepção de um Cristo que não existe, que só existe na sua cabeça e na cabeça do Kardec. Vamos lá. Isso é desacreditar. Então, em nenhum momento, pessoal, eu vou desacreditar o trabalho evangelizador do Frei Gilson. E esse vídeo aqui não é um julgamento a ele, longe de mim, mas muito longe mesmo. Ele é um homem de Deus que sim evangeliza. Mas aqui nós temos um grande problema, porque nós temos duas formas de ver o Evangelho que são antagônicas e que não são a mesma coisa. Então você está transformando o Evangelho numa espécie de uma sopa de letras misturada de conceitos completamente contraditórios. Decida, meu caro professor. Das duas, uma. Ou existe um Evangelho autêntico na Igreja Católica, ou existe um Evangelho autêntico no Espiritismo. Eles são excludentes. São absolutamente excludentes. E nós temos que ter amor pela verdade. Você não pode dizer que, olha, basta ser caridoso, basta ser bonzinho, basta agir. Não. O fundamento do bem está atrelado também à verdade. Da feita que nós católicos observamos que os espíritas adulteram escandalosamente os evangelhos, então por que eu não posso dizer vocês estão errados? Por que eu não posso dizer essa religião é falsa? E portanto, sendo falsa, ela tem que ser combatida por ser falsa. A falsidade tem que ser combatida. A mentira tem que ser combatida. Se há, por exemplo, uma proposição desonesta, e nós temos que entender que crer no Evangelho é um elemento de salvação das almas. Se nós toleramos a mentira, porque observe uma coisa interessante. Uma coisa é tolerar o espírita. Nós temos respeito pelas pessoas que são espíritas, porque elas têm uma dignidade essencial como filhas de Deus e nós não questionamos isso. O que nós questionamos é uma crença errada e falsa sobre os evangelhos. E, portanto, nós temos direito de falar sem nos parecer intolerantes. E se você quiser, sim, nós somos intolerantes à mentira. Em algum ponto. O que não quer dizer que devamos ser intolerantes às pessoas que acreditam nisso. Nós podemos ser tolerantes àquelas pessoas e, dentro de uma proposição apologética, mostrar que aquilo é errado. Então, decida, meu caro. Se Frei Gilson é homem de Deus e prega o Evangelho, então o Evangelho que ele prega não é o Evangelho segundo o Espiritismo. É outra coisa. Mas como todo homem reencarnado na matéria, ele está sujeito ao erro como esse, quando ele ataca o Espiritismo. O Espiritismo, ele é uma religião, se podemos dizer assim, ele é uma crença gnóstica.
ele coloca a realidade material como algo ruim, como algo mal. Porque na prática, segundo a visão espírita, nós somos puros espíritos que nós estamos presos à matéria por causa de um atraso espiritual. Então, quanto mais, entre aspas, evoluídos espiritualmente, mais nos libertamos da matéria. Esse é o velho e surrado gnosticismo que surgiu nos primórdios da era cristã e que depois tiveram os cátaros da Idade Média e nos deram muito trabalho. Porque na prática a gente tem que entender uma coisa: a matéria não é má. E a corrupção humana, ela não é somente uma corrupção material, ela é uma corrupção também espiritual. E só existe uma maneira de nos redimirmos. Não é reencarnando várias vezes, não é trocando de corpos. Nós não somos ladrões de corpos. É simplesmente voltando-se para o Criador. Só isso. E tudo será perdoado e tudo será redimido. Só isso. Andar conforme os caminhos de Deus. Buscar a graça de Deus e pedir a ajuda de Deus para a salvação. Só. E nada mais do que isso. Então, essa ideia de uma progressão reencarnacionista e tudo mais, além dos problemas metafísicos, que eu não vou abordar com muita propriedade aqui, essa crença não tem base no cristianismo. Não tem. Não tem. Simples assim. Vamos lá. Com tantas inverdades. Então esse não é um vídeo de resposta a ele, mas sim para esclarecer vocês em relação ao que ele vem dizendo. Bom, pessoal, primeiramente eu quero deixar claro aqui para vocês o seguinte. O Frei Gilson está falando isso para católicos, até porque ele é católico. Então ele defender que o católico não pode pisar no centro espírita não é problema nenhum para mim, de maneira nenhuma. Se é isso que o catolicismo prega, o magistério da Igreja Católica prega, então para mim não tem problema nenhum. O problema é ele trazer inverdades e intolerância para embasar isso. E eu confesso que eu fiquei muito chocado com essa intolerância, viu, pessoal? Eu não sei até que ponto as declarações do padre são intolerantes. Porque na prática ele falou apenas algumas verdades. Vamos analisar essa questão dos espíritos. Quem garante que os espíritas não estejam invocando certos tipos de entidades sobrenaturais que eles nem mesmo têm como discernir? Por que não? O que o padre falou a respeito dos demônios é uma possibilidade. Os demônios enganam. Os demônios seduzem. Os demônios podem induzir ao mal. E por que não? Quantas pessoas têm surtos psicóticos no meio dessas sessões, por exemplo? Vocês não sabem. Vocês estão lidando com coisas, com forças que vocês não conhecem. Com certos elementos sobrenaturais que vocês podem muito se dar mal. E é por isso que tanto a Sagrada Escritura como a Igreja dizem: não se metam com isso, vocês não têm conhecimento, vocês não têm discernimento. Então, se um sujeito como Allan Kardec dilacera o Evangelho segundo uma falsa doutrina, que dentre outras aberrações totais, defendia, por exemplo, a inferioridade dos negros. Isso está em alguns dos textos do Kardec. Nas obras póstumas dele, ele afirma claramente, e muitos outros espíritas afirmam, que os negros são espiritualmente inferiores aos brancos e também materialmente inferiores. Ou seja, eles têm uma estética, por assim dizer, que não é uma estética europeia. E segundo Kardec, como também os outros espíritas, diziam que quando os negros evoluírem, eles reencarnariam como brancos. Eu pergunto para vocês uma coisa: de onde é que ele tirou essa ideia? Ele tirou lá dos espíritos? Foram os espíritos que falavam que os negros são inferiores aos brancos? E, portanto, os negros, para evoluir espiritualmente, eles vão ter que reencarnar como brancos? Que merda é essa, meu? Que porcaria é essa? Claro que a adequação espírita no Brasil suprimiu esses trechos nebulosos. Isso porque eu não estou falando de teosofia, nem das irmãs Fox, nem mesmo da Madame Blavatsky, que é cheia de ideias racialistas, esotéricas absurdas e bizarras, e assim sucessivamente. Então vejam que o espiritismo, da forma como nós conhecemos no Brasil, é uma coisa adaptada.
adaptada ao público católico, de uma forma talvez até muito mais incisiva do que aconteceu na França. Na França, o espiritismo foi radicalmente rejeitado pelos católicos franceses, porque os católicos franceses tinham um espírito de corpo, um espírito de identidade, um espírito doutrinário, e eles não se deixaram contaminar. Mas um catolicismo como o brasileiro, que é um catolicismo muito sentimental, um catolicismo muito de aparência, um catolicismo pouco doutrinário, claro, se deixou influenciar por essa porcaria. Mas vamos lá. Por ela vir de um religioso que está em evidência justamente pelo trabalho de evangelização dele. E esses dois trechos que eu trouxe aqui para vocês não são casos isolados, viu, pessoal? O Frei Gilson vem sistematicamente atacando o espiritismo com intolerância e inverdades, algo totalmente contrário ao cristianismo. É aí que você me engana, meu amigo. O cristianismo é absolutamente intolerante à inverdade. Quando Jesus Cristo diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer e não for batizado será condenado, ele não está sendo tolerante. Vou repetir, a tolerância não é um fundamento de vida. A tolerância é uma ação humana que depende do que a gente tolera ou não tolera. E nem sempre certas coisas devem ser toleráveis. Por razões óbvias, porque existe um juízo moral sobre aquilo que devemos tolerar e não tolerar. Então, quando você fala da tolerância cristã, lamento dizer, o cristianismo não é tolerante. O cristianismo pode ser, talvez no máximo, tolerante às pessoas reconhecendo as limitações e seus defeitos. Mas a fé cristã é absolutamente intolerante no que diz respeito aos seus princípios. Ela não renuncia jamais aos seus princípios, aos seus fundamentos. Tá bom? Bom, pessoal, mas o que algumas pessoas não sabem, desconhecem completamente, é que o espiritismo é cristão. Ele tem como base os ensinamentos morais de Jesus. Ele coloca dois aspectos. Ele diz que o espiritismo é cristão e o espiritismo expõe os ensinamentos morais de Jesus. Só que existe um problema, meu amigo. Jesus Cristo não pregou apenas sobre moralidade. Jesus Cristo não é um moralista. Jesus Cristo não é apenas um bom moço que disse: olha, seja caridoso, seja bonzinho. Isso aí é o esquema do livrinho de cabeceira dele. O Evangelho segundo o Espiritismo, que esvazia Jesus Cristo da sua divindade, esvazia Jesus Cristo da sua dimensão teológica, salvífica, como homem que se dá em sacrifício pela humanidade, como o verbo encarnado e assim sucessivamente. Então Jesus Cristo apenas se torna uma espécie de mestre moral natural. Então, meu amigo, se você está me escutando agora, eu digo, se você renuncia à divindade do Nosso Senhor, se você renuncia ao propósito de Jesus Cristo para salvar a humanidade, se você renuncia ao conceito do verbo encarnado, de que Deus se dá em sacrifício para o homem, e que Jesus Cristo morreu por nós na cruz, se você renuncia a isso, você não é cristão. Você acredita num Cristo que não é o Cristo dos Evangelhos. É apenas um mestrezinho moral, como outro qualquer. E nada mais do que isso. Então, se você fala que você acredita apenas nos ensinamentos, entre aspas, morais de Cristo, então você não acredita verdadeiramente no Cristo. Você acredita num Cristo que te convém. E aquilo que Cristo pregou do ponto de vista espiritual e teológico, você rejeita. E se você rejeita, você não é cristão, evidentemente. Inclusive, um dos livros mais importantes do Espiritismo, está ele aqui de novo, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um estudo detalhado do Evangelho de Jesus, estudo que em nenhum momento refuta o Evangelho, muito pelo contrário. Ah, não refuta. Você nega a divindade de Cristo, você nega a trindade, você nega o propósito salvífico da salvação, você nega a graça, você nega a fé, você nega o batismo, você nega tudo e você está dizendo que realmente não há negação do Evangelho. O Evangelho se transforma bem num livrinho moral. Enquanto o resto, aquilo que não é palatável ao Espiritismo, porque o Espiritismo é anticristão na sua essência. Então pronto, então você, no fundo, esvazia o cristianismo da sua essência espiritual. Basicamente isso. E eu pergunto uma coisa, senhor Luiz, por que eu vou aceitar isso? Por que eu devo aceitar a falsificação dos evangelhos? Por que eu devo aceitar o esvaziamento e a completa distorção desonesta dos evangelhos, segundo esse seu livrinho de cabeceira? Eu não sou obrigado a aceitar isso. Eu sou obrigado, inclusive, a advertir não somente os católicos, mas até os espíritas de erros grosseiros que há nesse livro. Esse livro é abertamente uma fraude. Isso está muito evidente. Evidente por quê? Porque
existem impropriedades históricas, impropriedades intelectuais, impropriedades espirituais, teológicas, assim suavemente. É simples assim. Vamos lá. Apresenta ele às pessoas de forma mais clara, de forma mais humana, mostra a verdadeira essência dos seus ensinamentos. A verdadeira essência dos seus ensinamentos. Quer dizer, a essência dos seus ensinamentos é o seguinte: Jesus Cristo era reencarnacionista, era materialista, era naturalista, não era Deus, era simplesmente apenas um bom moço que apareceu, um espírito evoluído, como vocês estão falando. E todos aqueles elementos dos evangelhos que descrevem Jesus falando da sua missão salvífica de se sacrificar pela humanidade, o fato de ele ter a própria natureza divina, o fato de ele instaurar sacramentos e assim sucessivamente, quer dizer, isso não conta, isso não conta. Então, cara, você está sinceramente distorcendo o próprio Cristo. Você está negando Cristo em algum ponto. No fundo, você não gosta de Jesus Cristo. Você gosta do Jesus Cristo palatável para você. Segundo a esse esoterismo mequetrefe de aristocrata francês, ou de burguês francês, o Kardec era devia ser da burguesia. É esse tipo de coisa que você gosta. Você gosta de enfeitezinho psicológico, de satisfação psicológica. Você quer que o cristianismo seja palatável para você, ou então palpável. Eu posso dizer para vocês, dentro do conhecimento que eu tenho, porque eu tenho muitos familiares espíritas, não são poucos não. Todos eles querem palpar o sagrado. Eles querem tocar no sagrado. Eles querem transformar o sagrado em algo que seja visível. Porque se não for visível, para eles não existe. No fundo, é uma concepção materialista. Eu digo que se o espírita perder a fé no espiritismo, ele vira um ateu. Porque ele não consegue dimensionar o sagrado por um prisma que está muito além de nós. Ele não consegue dimensionar. Ainda que ele possa citar o livro dos espíritos e dizer que Deus é a causa primeira de todas as coisas, isso imitando tanto Aristóteles como São Tomás de Aquino, até nisso eles são pouquíssimos ou quase nada originais, é sempre chupinhando o catolicismo em algum ponto. Mas na prática, quando você naturaliza o sobrenatural, quando você diz que o sobrenatural não existe, no fundo você está dizendo: o sobrenatural é palpável por mim. Eu posso chegar a Deus por conta própria. Porque no fundo, eu não sou tão pecador assim. No fundo, o pecado original não existe. O que é um outro elemento da fé cristã. Mas vamos lá. Mas será que o diabo está lá no centro espírita querendo seduzir as pessoas? Eu me lembro, pessoal, quando um amigo aqui de Machado, já desencarnado, ele teve uma conversa com um padre também já desencarnado, um padre muito conhecido por um belíssimo trabalho social, e é claro que eu não vou dizer aqui o nome do padre. Bom, eu até já comentei isso no canal, mas esse padre, né, disse que muitas pessoas lá da paróquia dele perguntavam a ele se o espiritismo era coisa do diabo. Ele havia aprendido que sim, mas ele sentiu que dizer que sim não era o papel de um cristão, pois ele não conhecia o espiritismo. Ele havia aprendido que era coisa do diabo, mas ele não conhecia. Então ele foi estudar o espiritismo e estudou por 5 anos. Então ele disse para esse meu amigo que continuava sem acreditar na reencarnação e continuava sem acreditar na comunicação com os espíritos, mas que nunca ele havia pensado que conheceria uma doutrina tão linda como a espírita. Meus amigos, eu pergunto uma coisa para vocês. Primeiramente, padre apóstata, como católico apóstolo, católico IBGE, nós temos aos montes. O católico medíocre é a regra no Brasil. Já começa por aí. E muitos padres são extremamente superficiais. Infelizmente existe isso. Agora, eu não sei que doutrina linda é essa que nega praticamente quase tudo que o cristianismo prega. E transforma o cristianismo numa espécie de religião do bom mocismo. É só isso. Quem tem um apuro teológico aprofundado nunca vai cair nas garras do espiritismo. Vai perceber claramente o caráter fraudulento do espiritismo. No final das contas, o espiritismo esvazia a essência teológica do cristianismo e também até mesmo a essência moral, porque a essência moral é inadvertidamente indissociável da teologia. Aqui estamos nos 11 e vou dar mais 2 minutos para esse cara. Aí depois eu vou discutir um outro vídeo. Pois é uma doutrina que tem como base o amor a Deus, o amor ao próximo e a caridade. Na verdade, o espírita, ele acredita que a caridade é a mera filantropia.
É uma caridade puramente natural. Não é a caridade sobrenatural que move, por exemplo, um santo da Igreja Católica. Aqui, claro, eu não vou discutir sobre a questão do que é a caritas no sentido cristão. Já falei em outros vídeos. Mas o fato em si é o seguinte: eles acham que a caridade é um mero bom mocismo. Não estou dizendo que muitos espíritas não façam bons trabalhos. Evidentemente que eles fazem bons trabalhos de filantropia. Mas existe uma essência que é inverídica no espiritismo. Então existe um descompasso entre o que inspira o seu ato e o ato em si. E todas as ações humanas, elas devem estar atreladas à verdade. Uma ação que aparentemente pode ser boa, mas que promove algo inverídico, ela pode se tornar não suficientemente boa. Claro que ninguém vai negar que se um espírita faz um sopão para o pobre, ele está fazendo uma coisa boa. Ninguém vai negar isso. Só que existe um problema. Em nome de um bem que ele faz imediato ao pobre, por outro lado, ele promove uma pseudo-filosofia que leva ao mal. Um mal essencial, que é a falsificação dos evangelhos, que é a falsificação do entendimento da fé cristã. Então nós temos que alertar esses espíritas que, se querem fazer o bem, façam de uma forma mais genuína, que é o bem atrelado à verdade, e não o bem atrelado a uma mentira. Vamos lá. E da forma como o Espiritismo ensina essa base, nunca que poderia ser algum artifício do diabo. Então, por que não seria? Se vocês não acreditam num Deus sobrenatural, se vocês não acreditam na realidade espiritual sobrenatural, se vocês adulteram o sentido da escritura, isso não é de certa forma diabólico? Sim, para nós é. E por quê? Porque contradiz a verdade. Porque contradiz os propósitos divinos. Não é porque você afirma acreditar em Deus, é que necessariamente seja o Deus cristão. Eu posso acreditar em falsos deuses. Eu posso acreditar numa dimensão divina que é falsa. Eu posso buscar a Deus de uma forma falsa. Isso não quer dizer absolutamente nada. Vamos lá. Então ele passou a dizer aos fiéis da paróquia que não, o espiritismo não é coisa do diabo. Vocês percebem o papel cristão desse padre? Claro, o papel cristão do padre é ele renunciar ao catolicismo e se adequar ao espiritismo. É aqui um jogo retórico, no meu entender, muito desonesto, mas vamos lá. Ele foi conhecer o espiritismo. Sim, como Dom Boaventura Kloppenborg não somente conheceu o espiritismo, estudou a fundo o espiritismo e denunciou as fraudes do espiritismo. Como também o padre Quevedo estudou pra caramba o espiritismo e mostrou que o espiritismo era tudo fraude. 99,9% dos médios era tudo trapaceiro. E por conhecer, concluiu que a doutrina não é coisa do diabo, pois não é mesmo. Como que seria se ela é uma doutrina que prega o amor a Deus? Vocês conseguem me entender? Olha, se você acredita no amor a Deus que não seja o Deus cristão, e você desvia a verdadeira fé em Deus, então podemos dizer que alguma coisa está errada aí. Bom, em um livro dos Espíritos, Allan Kardec começa a obra indagando os espíritos benevolentes sobre Deus. Eles são benevolentes em relação ao quê? Ora, vamos analisar uma coisa bem pitoresca. A fé cristã se revela na figura de Nosso Senhor. Nosso Senhor deixou uma pregação clara e cristalina para os apóstolos. Os apóstolos guardaram aqueles ensinamentos, seja através de uma tradição oral, seja através da Sagrada Escritura. Escreveram, no caso, o Novo Testamento, orientaram os fiéis excessivamente. O que esse cara está dizendo é o seguinte, que esses espíritos benevolentes são aqueles que estão acima do testemunho dos próprios evangelhos, estão acima das declarações do próprio Cristo. Quer dizer, Cristo não foi suficientemente claro em suas palavras. Então foi preciso que uns espíritos benevolentes corrigissem o entendimento que nós tivemos de Jesus Cristo depois de 19 séculos de história. Na verdade, nós não devemos acreditar nas palavras de Cristo. Nós devemos acreditar nas palavras de Allan Kardec. É isso que ele está falando. Lamento dizer, senhor Luiz Fernando, sim, a sua doutrina é um erro. É um erro teológico, é um erro espiritual, é um erro doutrinário, e justamente por ser um erro, ela não é uma doutrina boa. Ela é uma doutrina falsa. Essencialmente falsa. Não é porque você diz que acredita em Deus, é que necessariamente você acredita verdadeiramente em Deus. Você pode acreditar em qualquer coisa, mas com certeza não é o Deus cristão. Olha só algumas perguntas. Que é Deus? Resposta dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Bom, isso aí não tem nenhuma novidade.
O diabo pode dizer também que Deus é maravilhoso e pregar tudo que é mentira para você se afastar dele. Mas vamos lá. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Resposta: definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima de sua inteligência. Então, Kardec acrescenta ainda nessa questão aqui, pessoal. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, é definir uma coisa que não é conhecida por outra, que não é mais do que a primeira. E Kardec ainda continua nas perguntas, olha só. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta dos espíritos benevolentes. Num axioma que aplicais a vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E Kardec acrescenta ainda nessa questão, pessoal. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Observe que o que Allan Kardec está falando não tem nada de original. Não tem nada de original, nada de excepcional, etc. Pode ser excepcional para ele que ele só leu o Espiritismo. Mas vamos lá. E Kardec ainda prossegue, viu, pessoal? Essas questões estão logo no início de O Livro dos Espíritos. Então veja, se o diabo, tentasse enganar, talvez ele até falaria em Deus para enganar, mas lançaria alguma dúvida sobre a existência ou a bondade ou a perfeição de Deus, e não é isso que acontece. Isso não quer dizer absolutamente nada, meu amigo. Os deuses pagãos, eles são falsos deuses. O diabo pode te induzir a crer em coisas que podem parecer divinas e não são. Ora, vamos analisar uma coisa. Se a doutrina é errada, se essa doutrina que você diz que é divina nega todo o substrato da fé cristã e adultera deliberadamente a essência da fé cristã, então essa doutrina ela é falsa. E se a doutrina ela é falsa, logo você pode achar que está acreditando em Deus e você pode estar acreditando em outra coisa. O reencarnacionismo, ele é falso, ele não é cristão. E assim sucessivamente. Bom, eu falei aqui 14 minutos desse comentário e eu vou dar uma olhada aqui no outro vídeo e isso vai ficar para a segunda parte do meu vídeo. Um grande abraço.